Capítulo 46. Conferi mais uma vez a disposição dos tralheres, e os souplans estavam alinhados nas mesas de madeira escura. Alisei a toalha de linho e girei o pequeno arranjo de gerânio para que desse as boas-vindas aos clientes. Corri os olhos pelo salão principal. As cadeiras estofadas em tons terrosos, a imensa moldura ao redor de plantas em uma das paredes. Na outra, a adega gigantesca e envidraçada que consegui arrancar de um fornecedor como um empréstimo. Era a grande atração. Os lustres lembravam galhos de árvore, se espalhando pelo teto feito uma copa. De algumas janelas se entrevia o terraço e a fonte em estilo indiano, que produzia um suave burburinho relaxante. Mesmo que apenas a pequena equipe de garçons se esparramasse pelo salão, o Viva transpirava vida, casando perfeitamente com o nome que Thalia escolhera. Era isso. Estávamos prontas para a inauguração. Eu mal podia acreditar. Não só que eu conseguira traduzir o sonho de Thalia em mobília e louças, como também meus próprios sonhos, aqueles que eu nem sabia que tinha. O que Thalia me propusera 2 meses antes me intimidara. Qual é? Justo eu, sócia de um restaurante? Além disso, a ideia de transformar o Viva em um ponto badalado, sem esquecer de manter certa magia no ar, me tirara o sono, e mais de uma vez pensei em desistir. Aí, a voz de Nicolas sussurrava pelos meus pensamentos, me garantindo que eu era capaz de fazer tudo o que eu quisesse. E eu fingia que acreditava, e funcionou. Não demorou para que eu percebesse que o trabalho não era muito diferente do que eu fizera na Alure nos últimos 5 anos. Negociar preços de decoração, cuidar da iluminação no restaurante, contratar as flores, a distribuição de mesas para facilitar a circulação e ainda parecer acolhedor, enviar reales para a imprensa, criar um certo mistério e gerar expectativas. Isso eu sabia fazer e muito bem. Mal podia acreditar nos rumos que minha vida tomava. De uma hora para outra, parei de encarar o fundo do poço para começar a escalar. Claro que outros aspectos dela ainda continuavam nebulosos, mas era tão bom saber que eu ainda podia controlar uma pequena parte. Talvez, em algum momento, eu conseguisse solucionar os outros problemas também, porque o Viva ia dar certo. Eu podia sentir. Mel, Mel! Thalia saiu correndo da cozinha e quase tropeçou em uma cadeira em sua pressa. O que foi? Diz que não tem nada pegando fogo. Eu nem cheguei perto da cozinha. Não, boba. Dá uma lida nisso. Ela me entregou o celular. Eu me encolhi ao reconhecer o logotipo da Tempo, mas me obriguei a ler a matéria. Será inaugurado hoje uma das maiores promessas gastronômicas do país. A renomada chefe Thalia Bandeira, a preferida dos ricos e famosos e presença confirmada em eventos grandiosos, se uniu à talentosa Melissa Gouveia, uma das produtoras de eventos mais importantes do mercado, para criar uma proposta ousada. O restaurante Viva, cozinha contemporânea, promete saciar o paladar e os olhos dos mais exigentes, um refúgio da correria do dia a dia, em um ambiente para se perder na passagem do tempo. As portas do Viva se abrirão hoje à noite pela primeira vez, mas o sucesso já se confirmou. Não há mesas disponíveis para esta semana. Um grande Viva para as novas empreendedoras. Luna assinava a matéria. Um largo sorriso se espalhou pelo meu rosto. Enviaram o convite da inauguração para ela e Dante, na semana passada, mas uma festa de família os impediria de comparecer. Eu só pretendia lhe agradecer por ela ter me ajudado, ainda que indiretamente, a descobrir as armações de Helena. Não imaginei que ela mencionaria o Viva na revista de maneira tão elogiosa.
Uma frase em especial me fez erguer o rosto para Thalia. Isso é sério? Estamos sem mesas? Nem uma única disponível até o fim do mês. Ela me abraçou com força, rindo. Somos um sucesso e ainda nem abrimos as portas. Com licença, disse Ana, a hostess, que trabalhava em alguns dos meus eventos como garçonete e que tinha uma paciência incrível com gente paciente. Alguns convidados já estão esperando na varanda. Espera, espera! Gritou a garota de cabelo crespo preso em um coque fofo, passando pela porta da cozinha abraçada a um vaso de lança de São Jorge. Lisa havia saído mais cedo do observatório para a grande noite da noiva e se vestira para a ocasião. O tom verde água de frente única de cetim transformava sua pele negra em um veludo. Os olhos pareciam ainda maiores e brilhantes ao examinar o ambiente. Uau, isso é incrível! Eu trouxe isto para dar sorte. Ela me entregou o vaso. Obrigada, Lisa. Você não acredita em amuletos, Lisa. Thalia achou graça. Não, ela abriu um sorriso estonteante. Mas você sim. Uma pesquisa feita na Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, comprovou que amuletos só funcionam porque quem os possui acredita nisso. Não que de fato atraiam sorte, mas a pessoa se sente mais confiante. E isso é o que vocês duas precisam agora. E de um beijo de boa sorte, é claro. Ela lançou os braços finos ao redor dos meus ombros e beijou minha bochecha. Boa sorte, Mel. Vai ser incrível. Estou sentindo uma energia boa aqui. Então me soltou para segurar o rosto da namorada entre as mãos e grudar a boca na dela. A lembrança de Nicholas me beijando daquele jeito terno me fez girar sobre os calcanhares e ir até a entrada do restaurante, acomodando o vaso sobre a mesa alta na entrada. Eu lhe enviara um convite em nome do Viva, mas até aquela tarde ele ainda não confirmara a presença. Tudo que eu sabia era que ele estava de partida para a Califórnia, mas não tinha certeza da data. Eu estava dividida. Uma parte de mim queria vê-lo desesperadamente, a outra temia o reencontro. Eu não o vira nas últimas 8 semanas. Em meio à correria para conseguir colocar o restaurante em ordem para a inauguração, eu me distraí da sua ausência, o melhor que podia, mas não era fácil. Eu ansiava dividir cada segundo do meu dia com ele. As noites eram ainda piores. Era quando sua falta era mais sentida, mais dolorida. Mas eu estava resistindo. Precisava aguentar por ele. Toda manhã acordava e pensava: só preciso suportar sua falta até o fim desse dia. E me valia da mesma artimanha ao cair na cama. Eu meio que me comportava como uma ex-dependente, vivendo um dia de cada vez. Aproximar-me da porta fez a equipe de garçons se movimentar, perfilando-se ao lado da entrada. Pela janela avistei um grupo de pessoas aguardando na varanda do casarão do início do século XX. Esfreguei as palmas suadas nas pernas do macacão. Eu me virei para minha sócia. Lisa correu para ocupar uma das mesas mais ao fundo. Juntas, Thalia e eu fomos até a porta e paramos para tomar fôlego. Pronta? Ela pegou minha mão, sacudindo meu braço. Nem um pouco, dei risada, devolvendo o gesto. Mas vou fingir que estou. O relógio marcava 8 horas e não havia uma única mesa disponível. A matéria de Luna atraíra clientes. Muitos deles aguardavam no terraço saboreando um dos drinks do nosso cardápio. Eu fazia às vezes de garçonete no momento em que meus pais chegaram. Mamãe estava elegante em um vestido preto com estampas em tons de azul e branco, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. Seu Sérgio Gouveia parecia 10 anos mais jovem, e não apenas por causa do paletó novo comprado com seu próprio salário, nem pelo fato de se sentir útil a ingressar no mercado de trabalho de novo. Era a discreta melhora de mamãe que eu fazia sorrir o tempo todo, feito um adolescente.
Ele estava radiante ao conduzi-la para dentro do Viva e avaliar o belo salão. Se eu ficar mais orgulhoso, sua voz embargou. É provável que estoure. Seu restaurante é o lugar mais lindo do mundo, Mel. Este restaurante é seu? Mamãe arfou, espalmando o coração. Você comprou um restaurante e não me disse nada? Ah, eu queria que fosse surpresa. Improvisei. Ok, as mentiras não tinham acabado de vez e possivelmente nunca iam terminar. Mas agora elas existiam para simplificar a vida da mamãe e não provocar inseguranças ou estresses desnecessários. Era menos cruel que fazê-la chorar em completo desespero a cada 2 horas. Contudo, se ela fosse direta e questionasse por que não se lembrava de ter feito um bolo, de ter pintado as unhas de cor-de-rosa, ou por que o Locke e eu estávamos morando com eles, nós lhe dávamos toda a verdade. E eu notava que mamãe se esforçava para acompanhar e se concentrar no que eu dizia, para reter a informação em seu cérebro lesionado. Na última consulta, o neurologista nos explicara que seu cérebro jamais recuperaria a parte perdida no acidente, que ela não voltaria a ser o que era. Mas a cada semana, ela conseguia reter mais uma memória, ainda que fosse apenas se recordar que eu tinha um gato ou um nome dele. Tudo bem que ainda emendasse a dedetização da escola na maioria dos diálogos. Algumas coisas se embaralhavam em sua mente e a realidade ficava um pouco distorcida. Ela misturava fatos do que se lembrava do dia anterior ao acidente, com algumas lembranças recentes em uma grande miscelânea de informações não reais. Podia não ser o resultado perfeito para algumas pessoas, mas não para nós. Papai e eu estávamos nas nuvens. Pelo jeito como encarou meu pai naquele instante, tive a impressão de que ela tinha muitas perguntas para fazer a ele. Eu os acomodei em uma mesa, com uma bela vista para o terraço e o muro coberto de rosas trepadeiras. Minha mãe se iluminou ao admirá-las. Eu pretendia me sentar com eles por um instantinho, mas avistei meus amigos na entrada do Viva e fui recepcioná-los. Mel, Fabiola virou o pescoço para todos os lados, deslumbrada. Acho que eu nunca vi nada mais lindo. Ficou perfeito, tipo todas as suas melhores ideias juntas. Espere até provar os pratos da Thalia. Brinquei. Isso sim vai te deixar de queixo caído. Parece algum restaurante chique na região da Toscana. Denis me cumprimentou com um beijo. Supondo que eu soubesse como é um restaurante chique na região da Toscana. Felipe, engravatado e lindo ao lado dele, arqueou uma sobrancelha. Boa ideia! E se encerra a discussão quanto ao destino da nossa lua de mel. Vamos para a Itália. E ele se curvou para beijar minha mão, toda elegante. Está incrível, Melissa, você e o restaurante. Felipe e Denis haviam se acertado de vez e decidiram oficializar o relacionamento em uma ensolarada manhã de sábado, no cartório municipal. A mãe de Denis não cabia em si de tanta alegria. Não era difícil entender o porquê. Denis não parava de sorrir. Eu teria amado produzir algo para eles, mas os noivos preferiam guardar a grana para a lua de mel, de modo que acabamos na casa de Denis, em uma feijoada deliciosa preparada por Dona Magda e Dona Berenice, que terminou só de madrugada. Júlia e Marcos marcaram presença, e a semelhança entre ele e seu primo Nicolas era quase insuportável. Estou tão feliz que vocês vieram, sorri contente para meus amigos. Fiquei com medo de que algum evento os impedisse de vir. A gente esquematizou bem. Gabriela lambeu os lábios assim que o garçom passou por nós, com a bandeja de risoto de camarão. A Sônia não gostou muito da novidade, é claro, mas ela nunca gosta de nada do que a gente faz mesmo. Só me tira uma dúvida.
André passou um braço pela minha cintura, me sacudindo. É verdade que amigos de longa data ganham bebidas de graça? Fabiola deu um peteleco na orelha dele. Aí o Viva iria falir antes do fim de semana. Zombou. Um garçom apareceu e começou a levá-los para a mesa. Eu pretendia ir atrás, mas Fabiola me puxou para perto do balcão, no bar, em estilo anos 40, onde duas garotas se desdobravam para atender os pedidos do salão e os que aguardavam na espera. Olha só, começou minha amiga, não é porque você agora é sócia de um restaurante chique que não possa voltar lá para casa. O Viva fica muito mais perto do meu apartamento do que da casa dos seus pais. Minha porta está arreganhada para você e o Loki. Obrigada, Fabi, mas você e o André estão curtindo o começo do namoro e eu não vou atrapalhá-los. Na verdade, eu falei com os meus pais sobre me mudar para perto do Viva. Pensei em alugar uma kitnet ou coisa assim. Vai depender do rendimento do restaurante. Ela relanceou as mesas e deu risada. Então, você vai alugar um duplex, com vista para o parque muito em breve. Nós nos afastamos para dar passagem a um garçom e sua bandeja repleta de pratos sujos. Aproveitei para admirar minha amiga por um minuto inteiro, ainda fascinado com o brilho que nunca mais deixou seu olhar, desde que ela e André se acertaram. Que foi? Tá sujo? Esfregou a bochecha. Você está diferente. Parece feita de glitter. Citei. Seu sorriso se tornou maior. Nunca senti nada mais bonito, Mel, suspirou sonhadora. Tem horas que eu fico com medo do meu coração virar do avesso, de tão inquieto que fica perto do André. E ao mesmo tempo ele me traz uma paz que eu não sei explicar direito. Uma quietude serena, concluí por ela. Um par de íris azul escuras dançando atrás de minhas pálpebras. Minha melhor amiga percebeu a mudança em meu espírito e murchou. O Nicolas não apareceu, né? Eu já esperava. Encolhi os ombros. De certa forma, acho melhor assim. Não sei se eu suportaria vê-lo, caso ele aparecesse acompanhado. Mesa para dois? Alguém disse atrás de mim. Girei sobre os calcanhares, dando de cara com Marcos e Júlia. A gente se fala depois. Fabíola tocou meu ombro, indo se juntar aos nossos amigos, na mesa ao lado da dos meus pais. Abri um sorriso para os recém-chegados. Sejam bem-vindos ao Viva. Parabéns, Mel. Júlia me estendeu a mão sendo maravilhada. O restaurante é muito bonito. Estou louco para saber se a comida é tão impressionante quanto tudo aqui. Marcos empurrou a roda da cadeira, abrindo caminho para o garçom, e fez uma careta engraçada tão semelhante a que fazia seu primo, que meu coração errou uma batida, desejando que, em vez de verdes, gemas azuis como lápis lazuli, me fitassem de volta. Recompondo-me, como pude, pedi que me acompanhassem até um dos poucos lugares restantes, discretamente removendo uma das cadeiras para que Marcos pudesse se encaixar à mesa. Será que você poderia se sentar um minutinho? Pediu Júlia, parecendo um pouco tensa. Ok, respondi devagar, me acomodando diante dos dois. Não viemos só para conhecer o Viva. Ela explicou, piscando rápido. Nós queremos contratar você. Me contratar? Para cuidar do nosso casamento. Marcos enlaçou os dedos da noiva sobre o tampo da mesa. Não consegui deixar de sorrir. Eu fico feliz e realmente lisonjeada por terem pensado em mim, mas eu não faço mais festas. Cuido do Viva em tempo integral. Nós imaginamos e pensamos se a festa não poderia acontecer aqui, insistiu Júlia, avaliando o terraço através da porta de vidro quadriculada. Você tem toda a estrutura, a comida, bebidas, só teria que reservar uma parte do salão para o casamento.
Nem são tantos convidados. Marcos brincou com um anel no dedo anular dela. Os olhos em mim. Só nossa família e alguns poucos amigos, umas 30 pessoas no máximo. Quer dizer, precisaríamos de umas 10 meses. Júlia empurrou os óculos pelo nariz. Não vai atrapalhar o andamento do restaurante. Observei a garota de traços delicados e clássicos, tipo Audrey Hepburn, desconfiada. Esse é seu jeito de impedir que a sua tia convide a cidade inteira, não é? Investiguei. Também. Júlia riu e corou ao mesmo tempo. Nós queremos algo pequeno e simples, que seja a nossa cara. Você fez um trabalho lindo no casamento do Max e da Alicia. Além disso, você foi uma das responsáveis por a gente se entender. Eu? Arqueei as sobrancelhas. Sim, Max se divertiu com a minha surpresa. Tempos atrás, você não cancelou o contrato assinado pela dona Berê, do casamento de faz de conta que a Júlia inventou para acalmar o coração doente da tia, o que forçou ela a topar fingir ser a minha cuidadora enquanto eu interpretava o noivo. Foi nesse período que nós nos apaixonamos. Ele encarou a noiva, os olhos verdes parecendo 2 tons mais claros, enquanto as bochechas dela ficaram 2 mais vermelhas. Por favor, Mel, você não poderia pelo menos considerar? Júlia pediu, quase com desespero. Estou muito perdida. Nem sei por onde começar. Já deveríamos ter voltado para a Alemanha, a esta altura, mas houve um imprevisto. Corou ainda mais. Os cantos da boca de Marcos apontaram para o teto e eu juro que ele pareceu ficar mais alto e largo. Eu não devia nem mesmo considerar. Júlia e Marcos eram clientes da Alure. Foram um dia pelo menos. Não parecia ético, só que, de todos os meus arrependimentos profissionais, aqueles 2 simbolizavam o maior deles. Nunca me perdoei por não ter impedido o sequestro de Marcos durante o ensaio. Eu devia ter cuidado melhor da segurança dele, de todos. Agora eu poderia ajudá-los de alguma maneira. Tenho que falar com Thalia, a minha sócia. Tornei a abanar a cabeça. Não posso decidir nada sozinha. Se ela não vir problema, eu topo. O Nicholas tem razão. Marcos abriu um sorriso largo. Você é a garota certa. Ah, era sobre trabalho. Nicholas comentara sobre meus serviços de cerimonialista. Só isso. Repeti mentalmente, tentando convencer meu coração a parar de se portar mal. Mordia a bochecha para impedir que a avalanche de perguntas escapasse. O casal se entreolhou por um instante. Marcos me dirigiu um olhar penetrante e abriu a boca. Mas antes que produzisse uma sílaba, um alvoroço na entrada do restaurante solicitou meu serviço. Eu me desculpei e fui checar o que provocava tamanha comoção. Estava a 5 metros da porta e reconheci a voz enraivecida antes mesmo de avistar a cara feia de Helena. Não sabe com quem está falando? Vociferava ela para Ana, de nariz empinado. Qualquer restaurante tem uma mesa para Helena Bueno. Um pouco mais atrás, Camila sustentava o olhar nas pedras que revestiam a parede da varanda, nitidamente envergonhada. Pérez parecia se divertir com a cena, bebericando o drink de cortesia, acompanhando a discussão bem de perto com animação. Parei ao lado de Ana, nem um pouco alterado com a grosseria da mulher que tinha metade do seu tamanho. O que está acontecendo? Eu me dirigi à garota. Esta senhora não compreende que nós estamos lotados e que ela precisa guardar uma mesa. Ela piscou suas longas pestanas ao mesmo tempo que Helena ia de irritada para furibunda em 0,3 segundos ao me reconhecer. Ah, isso vai ser bom, murmurou Pérez, sugando o canudinho da bebida azul, entreolhando de mim para a mãe
de sua melhor amiga. Helena franziu o nariz, me examinando de alto a baixo. Eu sabia que tanta incompetência não era gratuita. Disparou ela, de cara amarrada. Me arranje uma mesa. Vá depressa. Já perdi tempo demais. Uni as mãos na altura do estômago e vesti meu sorriso profissional. Lamento, senhora, mas como a Ana explicou, estamos com lotação máxima. A senhora vai ter que esperar. Ou igual a todo mundo. Ficou suspenso no ar. As 2 dezenas de pessoas na varanda nos observavam com interesse, mas Helena não percebeu que atraía atenção, ocupada demais em me dirigir um olhar feroz. Eu sou Helena Bueno, ninguém diz não para mim. Aprumou os ombros e tentou entrar. Sempre tem uma primeira vez, não é mesmo? Bloqueei o vão da porta com o corpo. Roxa de vergonha, Camila tocou o ombro da mãe. Mamãe, pelo amor de Deus, tem jornalistas lá dentro. Disse mortificada. Você já não se constrangeu bastante? Entretanto, a mulher não deu mostras de ter ouvido a filha e continuou me fuzilando. Saia da minha frente, coisinha insignificante, ou eu vou fazer uma reclamação formal contra você. Exige falar com o gerente, o proprietário. Meu sorriso ficou ainda maior. Na verdade, são 2 proprietárias e você está falando com uma delas. Por um instante, pensei que ela cairia dura no chão, pela maneira que uma vez soltou em seu pescoço. Mas ela era mais forte e cruel do que eu supunha e buscou confirmação com Camila, que apenas deu de ombros. Pérez sugou o restante de sua margarita. Coração. Assentindo firmemente para Helena. Quer dizer que Camila sabia que eu era uma das sócias e viera mesmo assim. Não tive tempo de interpretar o significado do gesto, já que Helena bufou. Eu nunca vou perdoar você por isso, Camila. Então dirigiu sua ira em minha direção. Quanto a você, sabe que eu jamais teria me sujeitado a tamanho desprazer, se tivesse sido informada que esta espelunca era sua. Não me admira que tenha problemas de organização. Você é sinônimo de incompetência. Não houve nenhum contratempo até você aparecer. Retruquei incisiva, exatamente como aconteceu nas outras ocasiões. A diferença é que dessa vez você não vai poder agir por debaixo dos panos. Se quiser falar mal do Viva por aí, fique à vontade, Helena, mas não vai passar disso. Difamação de uma pessoa amarga. Desci o degrau, o olhar fixo no dela, e em voz baixa e calma anunciei: você não é bem-vinda neste restaurante. Não vou precisar mover uma palha para que esse restaurantezinho desande. Trincou os dentes, o olhar queimando. Você vai afundá-lo sozinha. Pessoas iguais a você nunca conseguem o que querem, meu bem. Pode tentar o quanto quiser. Nunca vai construir nada de bom. Olhei por sobre o ombro para os rostos animados dos clientes, meus pais mais ao fundo com as cabeças unidas partilhando a sobremesa, seus sorrisos, orgulho. Bem, ao lado meus amigos brindando alguma coisa. Pelo visor da porta da cozinha, Thalia ria de algo que Elisa lhe dizia. O perfume de felicidade se misturando aos muitos aromas que vinham dali. E eu ajudara a Thalia a criar isso tudo. Eu era uma das responsáveis por proporcionar aquela noite perfeita para tantas pessoas. Com o peito inflado de orgulho, voltei a atenção para a mulher que tentara me arruinar por puro capricho e lhe dei meu sorriso mais radiante. Mas eu não tentei, Helena. Eu consegui. Se minha vida fosse um conto de fadas e eu a princesa, esse seria o momento em que Helena se transformaria em um dragão furioso e cuspiria fogo para todo lado. Na vida real, tudo o que ela pôde fazer foi urrar, ficar ainda mais vermelha e me dar as costas. Os saltos repicavam sua indignação ao tomar a trilha de pedras no gramado que levava à calçada. Um pouco trêmula pelo confronto, observei a mulher deixar a área do restaurante.
com a certeza inabalável de que aquela seria a última vez que eu me preocuparia com ela. Helena já não me metia medo. Os clientes à espera do jantar pareceram um pouco frustrados ao verem que o embate não terminaria em um banho de sangue, mas logo se animaram com a chegada de um garçom e uma bandeja nova de drinks. Pérez entreolhou Camila, Helena, a bandeja reabastecida e de novo a amiga, que fez um sinal com o queixo. Saco, sempre perca a melhor parte, resmungou a loira, entregando a taça vazia para Camila, antes de partir no encalço de Helena. Imaginei que Camila faria o mesmo. Em vez disso, ela continuou me encarando. Será que nós podemos conversar um minutinho, Melissa? Em um lugar mais reservado? Retorceu os dedos ao redor da taça longa. Não havia mais anel em seu anular. Entreguei sua taça para Ana e indiquei o interior do restaurante, guiando-a para a sala dos fundos. Camila me seguiu de perto, admirando cada detalhe do belo salão, com o mesmo encantamento que demonstrara ao assistir à apresentação de sua festa de casamento. Meu Deus, parecia ter acontecido em outra vida. Meus amigos avistaram a visitante e foram dominados pelo espanto e horror. Fabíola fez menção de se levantar, e não tenho dúvidas de que pretendia se colocar entre mim e Camila. Fiz um discreto aceno de cabeça. Se Camila estivesse ali com o intuito de causar problemas, já tivera sua chance. Ao passarmos pela mesa dos meus pais, minha mãe me segurou pelo pulso e sorriu tristonha. Ah, filha, você se atrasou demais. Seu pai já pediu a sobremesa. Indicou a fatia de tarte tatim pela metade. Quando a Sônia vai compreender que os funcionários também têm vida própria? Então, disparou um sorriso amistoso para a moça ao meu lado. Como vai, querida? Você também trabalha na Alure? Não, senhora, respondeu uma confusa Camila. Fiz as apresentações rapidamente e me desculpei com os meus pais, alegando ter um problema importante para resolver. Então, levei Camila para a pequena sala que eu e Thalia usávamos como escritório depósito de tralhas. Não esperava trazer ninguém para cá esta noite. Eu me desculpei pela bagunça de louças, cristais, amostras de tecidos e documentos, que eu ainda não tivera tempo de organizar, indicando que ela se sentasse na poltrona estampada com figuras geométricas em frente à mesa. Camila chegou a se aproximar, mas preferiu permanecer em pé. Você não contou para sua mãe que foi demitida da Alure? Indagou perplexa. Contei sim, pelo menos umas 100 vezes nas últimas semanas. Minha mãe tem problema de memória por causa de um acidente de carro. Ela não armazena novas lembranças. Não armazenava, corrigi. Faz 2 meses que ela começou a apresentar uma discreta melhora. Estou confiante. Você não mentiu. Ela se retraiu mortificada. Foi pela sua mãe que aceitou cuidar do meu casamento. Assenti impotente. Eu não podia arriscar meu emprego, Camila. Na época era toda a renda que os meus pais tinham. Mas arriscou tudo para salvar a promoção de Nicholas. Assinalou franzindo a testa. Para algumas pessoas, lutar não é uma escolha, é a única alternativa. Ela tocou a barriguinha saliente. Compreendo o que você quer dizer, murmurou, seu olhar perdendo o foco. Pensei que o Fred também fosse uma dessas pessoas. 1 mês antes, o rosto de Camila e Fred estampara as principais revistas e portais de notícias, anunciando o fim do noivado. Fred saíra de férias no jornal e Camila desaparecera dos radares dos paparazzi. Eu queria muito saber se ela estava aguentando, se havia algo que eu poderia fazer para ajudar, mas fiquei na minha. Já havia ultrapassado todos os limites com ela. Camila. Minha voz falhou.
clareei a garganta. Eu juro que não sabia que ele era comprometido. Eu jamais teria me envolvido se tivesse desconfiado de que Fred tinha alguém. Eu sei. Ela suspirou, puxando uma mecha castanha para enrolá-la no dedo, tensa. Ele me contou como você está? Eu me atrevi a questionar, como se me protegesse de um furacão com guarda-chuva. Deixou escapar um riso nervoso. É a primeira vez na vida que assumo o controle de tudo, que decido por mim mesma. Resolvi passar uma temporada em Nova York. Tem esse curso que eu quero fazer. Vou aproveitar o tempo antes que o bebê nasça. Desconfio que não vou ter horas livres depois disso. Ela deu a volta na mesa para ficarmos cara a cara. Eu precisava falar com você antes de viajar, para dizer que lamento muito pelo jeito como a minha mãe interferiu na sua carreira. Eu não sabia, Mel, eu juro. Eu sei disso, Camila. Espero que não me entenda mal, mas não tem nada da sua mãe em você. Um arremedo de sorriso se desenhou em seus lábios. Sabe o que eu mais odeio nisso tudo? Perguntou, com um ar melancólico. É saber que nós duas teríamos sido grandes amigas se não fosse pela cafajestagem do Fred. E agora nunca vamos ter essa chance. Bom, alguém me fez entender que nunca é tempo demais. Ela assentiu, a boca se respichando nos cantinhos lentamente. Quem sabe um dia eu arrisco uma mesa? Indicou o salão movimentado com a cabeça. Vou deixar seu lugar reservado e alguns drinks para a Pérez. Rindo, ela se retirou e eu fiquei ali na porta, observando-a sumir do restaurante. No fim das contas, não éramos tão diferentes assim. Camila e eu confiáramos no homem errado e agora nos esforçávamos para refazer nossa vida. Torci de todo o coração para que ela conseguisse deixar tudo para trás e recomeçar. Uma nova cidade, novos amigos, um novo curso, quem sabe até um novo amor? Boa sorte, Camila, murmurei para o nada. Eu adoraria ter ficado na saleta um pouco mais e posto minhas emoções em ordem, mas queria ficar um pouquinho com meus pais antes que fossem para casa, de modo que me apressei para o salão. Pronto, mãe. Puxei a cadeira. Eu já pretendia me sentar, mas congelei ao constatar que havia mais alguém na mesa deles. Meu coração martelou contra as costelas, querendo se libertar de sua prisão e pular sobre o homem que lentamente se levantava, os incríveis olhos de lápis lazuli grudados nos meus. Nicholas, arfei. Capítulo 47. Depois de 3 semanas sem nenhuma notícia, ali estava Nicholas, ainda mais lindo que em minhas lembranças. A camiseta cinza clara com gola V acentuava seu bronzeado. O jeans e o tênis de lona preto o faziam parecer mais longilíneo. O cabelo estava um pouco mais longo do que na última vez em que nos vimos, se curvando de leve perto da orelha e na nuca. A barba por fazer me contou que ele andara ocupado nos últimos dias, o que explicava as meias luas sobre os olhos e os malares mais proeminentes. Subindo um pouco mais o olhar, mergulhei no oceano azul escuro, experimentando outra vez aquela deliciosa e poderosa conexão. Oh, oi! Corri uma das mãos pelo rabo de cavalo, para conferir se eu estava apresentável, depois de todo o corre-corre da noite. Oi! Seus olhos me sorriram. Desculpe aparecer sem avisar. Não tinha certeza se iria conseguir chegar a tempo. Tudo bem. Fico feliz que tenha aparecido. Mas o que eu queria dizer era... O que isso significa? 1 metro atrás, meus amigos pareciam assolados pela mesma questão e se inclinaram até o limite das cadeiras na tentativa de captar alguma coisa. Eu não podia ir embora sem antes conhecer o seu restaurante, esclareceu Nicholas,
em um tom um tanto formal. Ir embora? Minha voz saiu enganiçada. Ele assentiu, o olhar nunca se afastando do meu rosto. Embarco para a Califórnia daqui a 4 horas. Vou daqui direto para o aeroporto. Ah, procurei manter a expressão, mas tudo em mim começou a derreter. Fingi puxar um fio imaginário da calça do macacão, temendo que ele ouvisse os gritos em meu coração. Nicholas estava indo embora, partiria atrás de seu sonho. Era o que eu queria, certo? Que ele tivesse sua chance. Então por que eu queria me esconder sob a mesa e me encolher em posição fetal? Melissa, filha, vejo que Nicholas me trouxe. Não é uma gracinha? Mamãe balançou o colar em seu pescoço, de onde pendia uma pedra quadrada da cor de chocolate ao leite. É lindo, mãe. Eu me forcei a dizer. Meu pai estendeu o braço sobre o tampo para apertar o ombro de Nicholas e sacudi-lo com entusiasmo. Isso vai mudar a nossa vida, Nicholas. Sua mãe deve ter um orgulho danado de você, filho. Seu pai também, onde quer que esteja. Meu pai comprimiu os lábios, engolindo meio bigode, parecendo emocionado. Nicholas deu um aceno curto, o maxilar apertado com força, uma máscara inexpressiva para ocultar o que sentia, mas eu sabia. O comentário de papai o acertara no ponto mais sensível, aquele que sempre movia Nicholas a ir além, chegar ao topo, como o pai sonhara. Mas o que eu queria saber era por que meu pai parecia à beira das lágrimas, por que Nicholas trouxera um presente para minha mãe e se ele estava ali sozinho? Estava pronta para especular, mas mamãe colocou o guardanapo ao lado do prato de sobremesa, agora vazio, e ficou de pé. Com licença, meus queridos, o suco de melancia com laranja é divino, mas acho que não deveria ter pedido aquele terceiro copo. Preciso fazer uma visitinha ao toalete. Ela piscou para mim. Meu pai também ficou de pé, murmurando eu te acompanho, Olivia. Se eu não soubesse que a ideia de ela sair do banheiro, não reconhecer onde estava e acabar se perdendo de novo, o atormentava dia e noite, uma possibilidade que me tirava o sono constantemente, pensaria que meu pai armava para me deixar sozinha com Nicholas. Antes de segui-la, porém, ele se curvou para envolver um braço ao redor do homem à minha frente, dando 2 tapas barulhentos em suas costas. Pisquei surpresa, fitando Nicholas. O que foi que eu perdi? Perguntei, tão logo ficamos sozinhos. O que você fez para deixar meu pai caidinho por você desse jeito? Nicholas achou graça. Acho que ele só está contente com o colar. É um GPS, explicou, o olhar refletindo faíscas prateadas. Vocês vão poder monitorar a localização da sua mãe em tempo real. O cordão também é um medidor de frequência cardíaca. Se houver alguma grande alteração, ele envia um aviso para o número cadastrado. Já baixei o aplicativo e ensinei o seu pai a usar. Não precisa mais perder o sono com medo de que a sua mãe se perca outra vez. Sério? Murmurei sem ar. Não sabia que esse tipo de coisa existia, senão já teria ido atrás faz tempo. Meu Deus, isso vai mudar tudo. Meus olhos embaçaram. Nem sei. Eu sei. Ele disse simplesmente, eu sei, meu. Nós nos encaramos por um minuto infinito, meu corpo inteiro pinicando de saudade do dele. Ele foi o primeiro a recuar, olhando ao redor meio embabascado. Meus amigos imediatamente fingiram discutir alguma coisa no cardápio, que André segurava, de cabeça para baixo. Rezei para que Nicholas não notasse. Por sorte, ele estava tão admirado com o restaurante quanto eu ficara ao entrar ali pela primeira vez. Você conseguiu algo realmente especial, não é? Comentou fascinado e orgulhoso. Uma sensação morna se espalhou pelo meu corpo todo.
e se concentrou no centro do meu peito. Mas vou confessar, e me deu um meio sorriso abusado. Fiquei preocupado quando soube que você abriria um restaurante. É compreensível. A Thalia não acreditou que eu não levo o menor jeito na cozinha e me obrigou a fazer um bolo na semana passada. Ela não tem nenhum senso de autopreservação. Soltei um suspiro. O resultado foi algo que pode ser usado tanto como artigo de defesa pessoal quanto na construção civil, bastante resistente. O ré-ré-ré retumbante do qual eu sentia tanta falta preencheu o restaurante e enterneceu seu semblante. Fui dominado pela sensação de que tudo estava certo no mundo, mas durou pouco, apenas até eu ver o casaco marrom amontoado na cadeira. Então, você vai morar em Professor Wiley? Forcei alguma empolgação em meu tom. Ele arqueou as sobrancelhas. Como sabe sobre Professor Wiley? Marcelo me contou no lançamento do Monembim. Expliquei. Diversos vincos decoraram sua testa. Suor começou a se empoçar entre meus seios. Já devolveu o apartamento? Não, respondeu distraído. Ainda não consegui retirar minhas coisas e entregar o apartamento. A dona Elza foi visitar um parente ou algo assim. O Marcos vai cuidar da mudança. Eu tinha dificuldade em manter a fachada. Não ajudava muito que seu cheiro, seu sorriso, ele todo tenha deixado meu cérebro com a consistência de um pudim. Nervosa, enganchei o indicador na pulseira de turqueses. Nicholas não me perdia de vista, e seu olhar acompanhou o movimento. Eu me forcei a soltá-las. Imagino que esteja empolgado. Deixei escapar a primeira coisa que me ocorreu. Vai finalmente viver seu grande sonho. Não é todo mundo que tem essa chance. Em vez de me responder, ele deu um passo à frente, ficando tão perto que o ar mal passava entre seu peito e o meu. O que deu errado, Mel? Perguntou sem preâmbulos. O que deu errado entre a gente? Eu me concentrei na gola da camiseta. Acho que algumas coisas não são para acontecer. Talvez não fosse tão certo assim, afinal. E por que eu não suportaria mentir para ele novamente, acrescentei. Ou o momento fosse errado. Ele abanou a cabeça energicamente. Não acredito nisso. Em pessoa certa na hora errada. Se é a pessoa certa, então o momento também é. Porque quando se encontrar alguém que preenche todos os vazios dentro da gente, tudo muda. O mundo, os desejos, os sonhos, tudo. Enfrentei o peso de seu olhar, o coração galopando no peito à medida que suas palavras se assentavam e preenchiam de eu não sabia o certo, esperança e medo talvez. Ou então eu estou falando besteira. Correu uma das mãos pelo cabelo rindo. Ando dormindo pouco. É melhor me ignorar. Fez uma careta. Eu não podia ir embora sem falar com você. Te ver assumindo as rédeas da sua vida de novo. Não podia? Sussurrei. Claro que não. Ainda somos amigos, certo? Ele me observou atentamente, sem sequer piscar. Engoli com dificuldade, me esforçando para não demonstrar meu desapontamento. Sim, é claro, amigos. Era difícil decifrar o que se passava dentro dele, sobretudo porque eu não conseguia entender nem o que acontecia comigo. Antes que eu chegasse a algum lugar, Ana parou ao lado de Nicholas. Melissa, desculpa interromper. Enroscou uma mecha atrás da orelha ao espiar o belo exemplar de espécie masculina que tinha diante de si. Temos um problema. O estoque de bebidas geladas está acabando. Não prevíamos um movimento tão grande. Já resolvo isso. Assentindo, atirou um sorriso sedutor para Nicholas e requebrou os quadris por entre as mesas. Mas acho que Nicholas não percebeu seu interesse.
pois continua a me admirar como se eu fosse uma difícil equação matemática. Isso vindo de um cara que era fera em TI dizia muita coisa. Eu precisa ir, completou, tristonho se curvando para apanhar o casaco na cadeira. Também está na minha hora. O check-in começa daqui a 50 minutos. Eu não estava pronta para me separar dele. Ainda não. Nem sabia se em algum momento estaria. Então, me ofereci para acompanhá-lo até a saída. Nós caminhamos lentamente por entre as mesas, pela varanda agora mais tranquila e pelo caminho de pedras no gramado. Ele mantinha as mãos nos bolsos do jeans, mas por mais de uma vez seu cotovelo encontrou minhas costelas, meu braço me transportando para outra época, outra noite em que protagonizamos uma cena parecida onde ainda havia a possibilidade de existir um nós. Imagino que fosse possível ouvir o tilintar de copos, o som de talheres contra a porcelana, as conversas, mas eu não escutava nada além do pranto em meu peito. Nicholas estava indo embora. A brisa noturna balançou meu rabo de cavalo e arrepiou minha pele. Ou talvez fosse o efeito de Nicholas. Passei os braços ao redor do corpo. Acho que ele estava mais atento do que pretendia demonstrar, pois abriu o casaco e se virou para envolvê-lo em meus ombros. Mas, em vez de se afastar como eu esperava, ele continuou segurando as pontas do casaco. Perdida naquele meio abraço, assolado por uma miríade de sensações, sufocada pela saudade que não seria saciada, ergui o rosto e em seus olhos pensei em ver o reflexo da minha alma. Um pouco sem graça, ele recuou para retomar o passo. Por mais que eu quisesse adiar o momento, inevitavelmente chegamos à calçada. Bom, comecei. Bom, repetiu ele. Não dava mais para protelar. Eu tinha que lhe dizer adeus. Boa sorte na Califórnia. Empreguei um tom animado que não chegou a enganar nem a mim mesma. Se as coisas ficarem difíceis demais, lembra que eu estou aqui cuidando de um restaurante. Ele riu de leve. Um baita incentivo. Também vou estar aqui torcendo por você. Complementei. Sempre, Nicholas. Eu também, meu. Ele chegou mais perto, a face esculpida em uma expressão insondável. Onde quer que eu esteja, você sempre vai estar nos meus pensamentos. O casaco ameaçou cair de meus ombros, me lembrando de sua existência. Com um profundo pesar, eu fiz escorregar pelos braços. Obrigado por vir esta noite. Foi bom ter você aqui. Estendi a peça a ele. Nicholas a pegou, mas assim como eu, não soltou de imediato. O mesmo ocorreu com nossos olhares. Foi bom. Sua voz era baixa, rouca. A melhor coisa que já me aconteceu. Não tenho certeza de quem de nós dois se moveu primeiro. Tudo que sei é que um segundo nós estávamos nos encarando. No outro, minha bochecha pressionava o tecido macio de sua camiseta, seus braços me envelopando, tão apertado que quase me dividiram em duas. Envolvida por ele, de olhos fechados, deixei minha testa pender em seu ombro, inspirando seu perfume, experimentando a deliciosa sensação de ser preenchida por Nicholas uma última vez. Ficamos daquela maneira por um longo tempo, sem que nenhuma palavra fosse proferida, apenas abraçados. Desejei como nunca que o relógio pudesse parar e nós ficássemos presos em um loop infinito, onde eu e Nicholas estaremos juntos para sempre. Mas, na vida real, o mocinho só beijou o cabelo da garota. Eu sei que você adora cuidar de tudo e todos, murmurou ali. Só não se esqueça de se incluir na lista. Promete? Vou tentar me lembrar. Falei contra sua camisa. Com relutância de ambos os lados, nós nos soltamos ao mesmo tempo. Eu não suportaria vê-lo ir embora outra vez.
Há um limite de até onde um coração partido pode aguentar. Fitei seu tênis. A vista turva. Adeus, Nicholas. Sem olhar em sua direção, comecei a regressar para o restaurante. Pretendia me esconder em algum canto e extravasar a dor que me tirava o fôlego. Por isso tomei o sentido do terraço. Estava tão perdida em minha própria angústia que não vi que um vulto saltou da varanda até me empurrar para o terraço. Eu não sei se te dou uns tapas e grito com você. Fabiola tropeçou nos próprios pés, buscando apoio no muro coberto de flores, ou se tinha interno no manicômio. Fabi, não é um bom momento. Comecei a contorná-la. André e Denis apareceram, bloqueando a passagem. Que momento melhor do que esse? Fabiola disse às minhas costas, em que você deixa o amor da sua vida e ir embora? Girei sobre os calcanhares. Você não entende? Ele está indo para a Califórnia. Não tem mais espaço para mim na vida dele. Ah, é? É por isso que ele veio te ver antes de embarcar para outro país? Exausta e sem força para discutir, fui me sentar na beirada da fonte. Fabiola, ele veio reafirmar sua amizade. Devolvi aos prantos. Apenas amizade. Ela se estremeceu na mureta de cimento frio e por pouco não caiu na água. Tive que segurá-la pelo braço para ajudá-la a se firmar. E você, tapada como sempre, acreditou. Ah, Mel, o que mais o cara poderia oferecer depois de não ter acreditado em você? O Nicholas está envergonhado. Não enxerga isso? Ele prometeu que estaria sempre ao seu lado, mas te deixou na mão quando você mais precisou. É isso que ele pensa. Foi por isso que ele foi atrás da Alice e sugeriu que ela entrevistasse seu pai. O quê? Não, Fabi. Você está confundindo as histórias. Foi o Denis que conseguiu a entrevista. Busquei confirmação nas íris cinzentas do meu amigo. Com a correria em que minha vida se transformara nos últimos 2 meses, não tivera tempo de questionar como ele conseguira marcar a entrevista para o meu pai. Só que Denis me deu uma resposta diferente da que eu esperava. Não, Melzinha, não fui eu. Eu nem sabia que estavam procurando um contador. Por que você acha? Prosseguiu Fabiola, batendo na minha perna. Que em vez de cuidar da própria vida, o Nicholas parou tudo o que estava fazendo para criar um dispositivo que ajuda a localizar pessoas com problemas de memória? O GPS é dele? Engasguei. É invenção dele? Quer adivinhar o motivo? Ela me fuzilou. Não, duvido que você consiga sozinha, porque você dificilmente enxerga alguma coisa se o assunto é seu coração. Mas eu te ajudo. O Nicholas queria cuidar de você, deixar sua vida mais fácil. É um projeto pessoal, não tem nada a ver com a Brasitecno. Me pergunta o nome da porra do GPS. Fabiola franziu o nariz irritada. Antes que eu pudesse abrir a boca, ela cuspiu. Multi-Essential Locator 1. Mel 1. Pode me chamar de louca, porque na verdade a única maluca aqui é você por deixar esse cara sair da sua vida sem nem lutar. Por que toda essa gritaria? Thalia surgiu na entrada do lateral, ajeitando o chapéu. André se recostou na parede, coçando o queixo. O Nicholas veio ver a Mel. Aí ela o deixou ir embora depois de o cara ter dado uma prova do caralho do quanto ela é importante para ele. Explicou. Atordoada, encarei Fabiola, o coração batendo na base da garganta, ainda sem entender. Como sabe de tudo isso? Consegui questionar. Minha amiga apontou um dedo imperioso para Denis, que se encolheu. O Nicholas visitou o Marcos ontem, confessou, visualmente chateado. Jantamos juntos, e lá pelas tantas ele estava totalmente bêbado e deixou escapar sobre o Mel 1. Eu queria te contar, mas o Nicholas me fez prometer que não diria nada. Me fez dar a minha palavra, Mel. Abri os braços desgostoso. Ele está fazendo o que acha certo por você.
já que penso que o jeito como reagiu ao noivado falso não tem perdão. Nicholas estava atrás do emprego do meu pai e se dedicara ao GPS que trouxera paz imediatamente ao meu coração. Mas por quê? Porque em vez de se preocupar com a mudança para o Vale do Silício, ele parara tudo o que estava fazendo para me ajudar? Adivinha, Sherlock? Uma vozinha irritada sussurrou em minha cabeça. Fiquei de pé em um assalto, encarando minha melhor amiga. Fabi, eu preciso que você me... Eu me interrompi ao vê-la erguer o pescoço para me encarar com um olhar embotado e por pouco não tombar dentro da fonte, se eu não tivesse agido rápido. Fitei André, que tinha dificuldade em se manter parado sacolejando de um lado para o outro. Esperançosa, observei dentes, pouco estável depois de algumas taças de vinho. Thalia não podia abandonar a cozinha e Gabriela nem sequer estava à vista. Não tinha jeito, eu teria que fazer aquilo sozinha. Eu preciso que você me empreste o carro, Fabi. Falei sem fôlego. O quê? Sério? Fiz que sim, sem me dar a chance de ponderar sobre o que estava prestes a fazer. Não de verdade. Tudo o que me ocorria era conseguir alcançar Nicholas antes que ele pegasse o avião. Ela enfiou a mão no bolso da saia e jogou a chave para mim. Sem perder tempo, disparei para a calçada, mas ainda ouvi gritar. Minha amiga está de volta. Encontrei o Cher estacionado em frente a uma casa de muros altos. Me sentei no banco do motorista, enfiei a chave no contato e o horror de 2 anos atrás me atropelou sem dó. Eu ouvia os gritos do pneu, a buzina estridente, o vidro estourando, o som cortante de metal. Comecei a ofegar, as mãos paralisadas sobre o volante, aprisionada na bolha nebulosa e distorcida do medo. Minha respiração ficou cada vez mais curta. Merda, eu não vou conseguir. Sem aviso, a voz de Nicholas ecoou pelos meus pensamentos, se sobrepondo ao martelar de minha pulsação. Você é Melissa Gouveia. Se alguém é capaz de aguentar tudo isso e se sair bem, é você. Suor pegajoso brotou em minha testa, entre os seios e cerrei os olhos com força, desejando escapar daquela jaula invisível. Eu me esforcei para encontrar um ponto de equilíbrio, um lugar seguro em minha mente, um lugar feliz. Tentei visualizar um pôr do sol, uma paisagem nas montanhas, eu dentro de uma loja de decoração de posse de um cartão de crédito ilimitado, mas nada parecia me prender. Eu me concentrei mais uma vez em um par de lápis lazuli, na intensidade da cor, na maneira como a tonalidade se modificava gradativamente, mais escura do centro para as bordas, no salpicado de ouro, que cintilava feito minúsculos sóis. Conservando os olhos de Nicholas em frente às pálpebras, lutei a batalha mais difícil de toda a minha vida, contra minhas próprias limitações. Todo meu corpo implorava para que eu saísse daquele carro. Era tão mais fácil ceder, tão mais fácil abdicar do controle total, mas se eu entregasse os pontos, senti que jamais voltaria a ser dona de mim mesma novamente. Em meio ao terror máximo, percebi 2 coisas. Se eu saísse daquele veículo agora, se cedesse ao medo, me tornaria refém dele outra vez. E do outro lado, depois da montanha de horror, havia Nicholas e tudo dependia exclusivamente de mim. Eu era a única que podia me libertar da minha prisão, da prisão que eu mesma criara. E estava mais do que pronta para lutar pela minha liberdade, por Nicholas. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Recitei, feito um mantra, ainda mantendo o rosto dele em frente à minha retina. Emprestando-me sua força para edificar a minha, consegui abrir os olhos e inspirar profundamente uma vez, uma segunda e uma terceira vez. Ainda trêmula, com o estômago mais revirado que meus pensamentos, dei a partida.
Minhas mãos suadas escorregaram do volante e precisei secá-las nas pernas da calça para manobrar o carro para fora da vaga. Claro que eu continuava apavorada, mas havia também outro sentimento. Era uma alegria misturada ao alívio, um orgulho danado rodeado de satisfação pessoal. Eu tinha conseguido, era capaz de dirigir de novo. Eu estava no controle do carro e de mim mesma. Eu, Melissa Gouveia, não um monstro que eu alimentara com largas doses de culpa durante todos aqueles anos. Eu havia vencido a última barreira, nada mais me prendia e eu era, enfim, livre. Meu primeiro pensamento foi que eu tinha que contar para Nicholas. E se ele já estivesse no aeroporto? E se Amanda estivesse com ele? Ah, meu Deus! E se ele já tivesse passado pelo portão de embarque? Eu não conseguiria falar com ele porque não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus, que dirá para os Estados Unidos? Sem contar que eu nem tinha passaporte. Mais uma das ilusões hollywoodianas implantadas na mente de amantes de comédia romântica. A vida real é um pouco frustrante. Estava quase na esquina, o farol abençoadamente aberto, por isso enfiei o pé no acelerador, quase ao mesmo tempo que um vulto desceu da calçada e entrou na frente do carro. Cuidado! Gritei pisando no freio.